Fala aí, rapaziada, está no ar o meu rubro-negro, as últimas notícias do Atlético com uma pitada de opinião, com oferecimento dessas marcas que estão aqui do lado, ó. Trinity Moda Masculina, Red Black House, Água Isa, WNB Centro Automotivo e Tapioca Natural Resfriada, 100% natural. Essa é top de linha, a dos produtos Caseirinho. O programa de hoje vai mostrar para vocês algumas informações importantes sobre a negociação do João Pedro e do Guilherme Borges por empréstimo com o Corinthians. A gente já percebeu que teve uma série de dúvidas em relação a essa negociação e o intuito aqui hoje é justamente te dar o maior número de informações para que você tire a sua conclusão, se foi ou não um bom negócio, beleza? Então não vou nem perder muito tempo aqui, já vou direto ao assunto. Você está vendo aí agora o nome do apresentador aqui embaixo, né? Felipe Furtado, sou eu mesmo. Mas então, vamos seguir aqui direto com o conteúdo para mostrar para vocês como é que funcionou essa negociação. Para começar, tem uma foto dos dois, ó. Eles postaram no Instagram, naquelas histórias, João Pedro e o Guilherme Borges já com o uniforme do Corinthians, lá em São Paulo, já participando do time sub-20 do time paulista. E aí, como é que funcionou essa negociação, Felipe? Explica melhor para a gente, porque tá meio confuso. Vou explicar. Foi o seguinte, o Atlético negociou os dois jogadores por empréstimo com o Corinthians. O prazo do empréstimo é de 1 ano. E aí foi fixado metade dos direitos dos jogadores, dos dois, em R$1.500.000. Como é que funciona? Acabou o empréstimo, o Corinthians quer ficar com o João Pedro, tem que pagar R$1.500.000 para o Atlético, e aí o Corinthians passa a ter 50% dos direitos do João Pedro. Quer ficar com o Guilherme Borges? Paga R$1.500.000 para o Atlético, fica com 50% do Guilherme Borges. E aí os outros 50% continuam sendo do Atlético. À medida que, se o Corinthians fizer uma negociação futura, vender o João Pedro lá para a Europa por 10 milhões. 5 milhões é do Atlético. Entendeu? Como é que funciona? É assim, vendeu o Guilherme Borges lá para a Arábia por 5 milhões, 2 milhões e meio é do Atlético. Estou só dando um exemplo aqui para ficar bem claro. O Atlético tem a receber 1,5 milhão se o Corinthians quiser exercer o direito de compra dos 50%. Aí teve gente que perguntou, mas e se o Corinthians quiser comprar 100%? Aí é uma outra negociação que não foi fixada nesse momento. O que foi fixado foi 50% dos direitos, até porque o Atlético não tem interesse de vender os 100% nesse momento. Então, se o Corinthians quiser comprar 100%, aí tem que ser feita uma outra negociação e aí não tem valores fixados para isso. Certo? Ficou clara essa possibilidade aí, entenderam? Aí, o que acontece? Na pior das hipóteses, o Corinthians não quer comprar nenhum dos jogadores no fim do empréstimo. Os dois voltam. Continuam tendo contrato com o Atlético sem nenhum tipo de problema. E ainda tem uma questão, ambos vão ter evoluído como jogadores de futebol, porque vão estar num time que tem mais estrutura nas categorias de base do que o próprio Atlético, vão disputar competições importantes, como por exemplo a Copa São Paulo do ano que vem, o Corinthians quase sempre é candidato a título na Copinha e forma bons times, inclusive, para a disputa dessa competição. Então, na pior das hipóteses, eles voltam com mais experiência, com mais gabarito, com mais convívio com jogadores de qualidade também, inclusive da idade deles. E podem vir a integrar algum treino com o time principal do Corinthians também. Acontece bastante esse intercâmbio, né, dos times juniores enfrentarem os times profissionais. Então, na pior das hipóteses, eles voltam com mais experiência, certo? Aí já teve gente que falou, se não der certo eles vão voltar desmotivados. Por quê? Qual seria o motivo de voltar desmotivado? É uma experiência super bacana ir lá para o Corinthians, ficar lá 1 ano, não foi contratado em definitivo, não foi comprado, mas viveu essa experiência que muitos garotos gostariam de viver. Então, eu particularmente não vejo como um mau negócio nesse ponto. Aí tem gente que fala, mas e aí o que o Atlético ganha nessa história? Financeiramente, nesse momento, pode ser que o Atlético não ganhe nada, né? Você está pensando, mas não entrou nem R$1. Pelo menos, na pior das hipóteses, já está economizando o salário dos dois jogadores. Não é grande coisa, são salários pequenos que o Atlético não vai precisar pagar. Quem paga agora
é o Corinthians. Mas tem mais. Além dessa possibilidade da compra dos jogadores, ainda tem a questão de que no ano que vem o Corinthians se comprometeu a emprestar pelo menos 2 jogadores, talvez até mais, que estejam naquela lista de jogadores que não fazem parte dos planos da comissão técnica. Vamos supor aqui que o Corinthians seja campeão brasileiro, conquiste vaga para a Libertadores da América e tudo mais. Eles vão ter um orçamento bem melhor do que o que teve nesse ano, inclusive, apesar de já ser um orçamento muito bom. E aí eles vão fazer contratações. Beleza, ficou com um time ali, que é o time que vai disputar o início da temporada, é o time que o Fábio Carille, se for o treinador, conta para disputar essas competições. Aí tem um grupo de jogadores que de repente não vai estar nesse interesse do Fábio Carille, né? O Fábio Carille não conta com esses jogadores. Faz-se uma lista de 20 nomes, por exemplo, e o Atlético vai poder escolher 2 jogadores desses 20 para reforçar o Atlético em 2018. E aí o pessoal fala, mas precisava era para agora, não é para 2018. É um pensamento do Atlético já para o futuro. Por quê? Não se sabe ainda qual divisão o Atlético vai disputar no ano que vem, se é a Série A ou se é a Série B. Digamos que seja a Série B. Aí você vai lá no Corinthians e pede esse jogador emprestado. Não, me empresta aí o fulano de tal. O Corinthians fala, não, Série B, tem time de Série A aqui que eu posso emprestar. Não vou emprestar para time de Série B, não. Vou emprestar para time de Série A. Entendeu? Se o Atlético estiver na Série B, ele tem prioridade na escolha de 2 jogadores dessa lista de jogadores que não façam parte do elenco principal. Então, está garantindo, entre aspas, 2 jogadores que têm contrato com o Corinthians, que provavelmente são bons jogadores, que é um Corinthians que a gente está falando, já para o ano que vem, independente da divisão que vai disputar. É uma segurança, entre aspas, de que o Atlético vai ter 2 jogadores de qualidade. Então, assim, muita gente tem opiniões diferentes. Eu estou passando todas as informações aqui para que você tire as suas dúvidas e estou dizendo a minha opinião. Particularmente, eu teria dado pelo menos uma oportunidade para o João Pedro e para o Guilherme Borges também, até porque o Guilherme talvez nem tanto, porque a gente está tendo o Igor e o Paulinho com bom destaque, né? E ele joga na mesma posição dos dois. Já o João Pedro, eu acredito que deveria ter tido uma oportunidade, nem que fosse para a gente ter certeza se ele deu conta ou não de jogar uma Série A. Entendeu? Apesar de ser novo, tem muito a evoluir, como o pessoal sempre fala, mas tinha que ter dado essa oportunidade para chegar a uma conclusão. Não, o João Pedro sentiu, não está pronto para jogar uma Série A, vamos emprestar ele. Entendeu? Não teve essa situação. Eu, particularmente, discordo de não ter dado a oportunidade. Mas já que teve a negociação, eu acredito que não foi uma negociação ruim para o Atlético. Na pior das hipóteses, eles voltam com mais experiência. É o que eu penso. E o Atlético ainda fez essa parceria com o Corinthians para trazer 2 jogadores ou até mais no ano que vem. Particularmente, acho que o Atlético não perde. Tem muito a ganhar se toda a situação der certo. E aí, nesse caso, todo mundo ganha. O Corinthians ganha, os jogadores ganham e o Atlético ganha. É o que eu penso. Entendeu? Dito tudo isso, vamos seguir aqui agora só com mais um detalhe no meu rubro-negro de hoje. Ontem, o volante Paulinho deu entrevista e eu perguntei para ele a respeito de uma renovação de contrato. E ele fez uma revelação importante. Diz que já tem negociação entre Atlético e Mirassol, que é o clube onde ele tem os direitos vinculados. Olha aí. Em relação à renovação com o Atlético, cara, eu quero muito ficar aqui, mas hoje não depende só de mim, depende do Mirassol. Eu tenho um contrato lá até o final de 2018, né? E eu vejo e acredito já que eles estão conversando para que possa chegar num acordo aí. E se Deus quiser, eu possa ficar aqui também. Aí, tá vendo? Paulinho disse que quer ficar. Tomara que dê certo aí para que ele fique, porque é um dos jogadores que melhor se destacou até agora nessa temporada 2017. Se não foi o que mais destacou-se, né? Acredito que o Paulinho foi a melhor contratação do Atlético aí, sem dúvida nenhuma. E aí tem um ponto que pode ser até uma vantagem para que o Atlético consiga fazer essa negociação. Que vantagem é essa, Felipe Furtado? O João Paulo Sanches, que é o treinador interino do Atlético, é de Mirassol, já trabalhou no Mirassol, conhece o pessoal lá, de repente tem uma facilidade para que essa negociação aconteça. E aí o Paulinho fique por mais um tempo aqui no Atlético. De repente o Atlético pode vir a comprar o Paulinho, pode ser que haja uma negociação para um empréstimo
mais de um ano, né, para o ano que vem inteiro. E o que a gente já pode ressaltar aqui nesse ponto é que o Atlético está tentando corrigir um erro que foi bastante recorrente do fim do ano passado para cá. Não manteve uma base, mudou bastante o time. Então, desde já, estamos em agosto, o Atlético já tem falado em manter uma base para o ano que vem. E aí tem jogadores que têm um destaque maior em relação a esse interesse. O Paulinho, o Igor, o Gilvan, zagueiro, o Bruno Pacheco, os goleiros, que são bons goleiros também. E aí, uma ou outra peça também já vai entrando nesse interesse da diretoria para a renovação de contrato. Certo? Ficou bem claro para todo mundo? Estou trazendo as informações e você tira as suas conclusões, e eu já dei a minha opinião também sobre toda essa história. Eu só acho meio chato assim, às vezes o torcedor tem algum problema particular, não gosta do Adson Batista, por exemplo, ou então está insatisfeito mesmo com a campanha do Atlético e levanta algumas suspeitas. Isso pega muito mal, tanto internamente para o próprio Atlético, quanto para esse próprio torcedor que levanta essas suspeitas, porque se você tem suspeitas, se você está fazendo algum tipo de acusação, você tem que ter prova. Porque senão você acaba criando uma opinião negativa sobre uma pessoa, ou sobre o clube de maneira geral, e difamando seu próprio clube, sem apresentar prova nenhuma. Então, só acho que a gente tem que ter um certo cuidado, se informar bem e apresentar provas quando a gente fizer algum tipo de acusação assim. Beleza? É a minha opinião. Fechado? Meu rubro-negro de hoje rapidinho, só com esses dois assuntos, para que você tire suas conclusões aí e forme suas opiniões sem ter que ficar ouvindo demais um monte de gente que de repente não tem informação. Estou passando todas as informações, você tira suas conclusões. Se precisar, tiver mais alguma dúvida, deixe os comentários aí que eu procuro responder da melhor forma possível. Só antes de finalizar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a WMB está com uma promoção lá no WMB Centro Automotivo para esse mês de agosto, o mês dos pais. Alinhamento e balanceamento de R$ 80 caiu para R$ 49,90. Tem higienização do ar-condicionado com filtro de cabine de 80 por R$ 44,90. Tem troca de óleo de 145 por 112. E a limpeza do sistema injetor de bicos de 80 por R$ 59,90. São várias promoções aí bacanas para você fazer no seu carro. Então é isso. Essas são as promoções aí do WMB Centro Automotivo para deixar seu carro sempre funcionando bem, sem dar nenhum tipo de problema. Tranquilo? Então valeu, galera. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!